Salve a todos, meus reis e rainhas, ave, imperatrizes e imperadores. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo documentário de história potente est sobre a mítica Roma antiga. Hoje vamos desvendar um capítulo intrigante e, por vezes, chocante da história romana. A Damnatio Memoriae. Tinha um famoso ditado latino que dizia: ut nomen sum posteritati traditus sit, e que, traduzindo, significava que o cidadão romano vive para que seu nome possa ser transmitido à posteridade. Portanto, o fato de criar algo que será lembrado é um elemento fundamental para toda a vida do cidadão romano. Isso significa que o cidadão tem medo da morte, sim, e que ele vê como uma aniquilação, como uma passagem para um mundo de sombras, e que é, digamos, a versão triste e obscura de nossas existências. Porém, o maior medo dos romanos não era a morte. Eles temem muito mais ainda o esquecimento, ou seja, que o que fizeram na vida nunca será lembrado pela posteridade. Isso é confirmado pelo célebre filósofo e escritor romano Sêneca em sua obra literária Epistulae Morales ad Lucilium, onde o escritor frequentemente aborda tópicos sobre mortalidade, a importância de viver uma vida virtuosa e a busca por uma boa reputação. A Damnatio Memoriae era uma forma extrema de punição póstuma, reservada para aqueles considerados inimigos do Estado ou do Império, tiranos, traidores ou aqueles que caíram em profunda desgraça, ou seja, uma queda drástica de uma posição de prestígio, de poder ou de estima para um estado de profunda vergonha e desonra. O objetivo ia muito além da morte física. Buscava-se aniquilar a presença do condenado ou condenada na memória coletiva. Pensem em ter seu nome riscado de todos os registros, suas imagens destruídas, como se você nunca tivesse existido. Vamos explorar, portanto, os porquês, os que sofreram essa condenação e como essa tentativa de apagar a história nos revela muito sobre o poder e a política de Roma antiga.
Pensi por um attimo na situação a seguir e a vivencie como se estivesse acontecendo hoje. Um cidadão teve uma vida intensa e boa, mas está já com idade avançada e, portanto, sabe que está próximo da despedida com seus entes queridos. De qualquer forma, é uma pessoa muito orgulhosa sobre o que fez na vida. Construiu muita coisa, comprou lindos carros, imóveis, todos no próprio nome, deixou assinaturas em documentos públicos importantes, como, por exemplo, um testamento em cartório público, muito bem feito e que o deixa totalmente tranquilo sobre a futura administração dos seus bens. Tem também inúmeras lembranças de lugares visitados por ele, com fotos, vídeos, os socials repletos com sua presença simpática, carismática, divertida. O seu nome, então, em geral, amado, conhecido e respeitado. Mas, de repente, para essa pessoa, chegou uma investigação policial muito pesada. Depois do processo, as evidências contra ela foram confirmadas e acabou sendo condenada à morte. Passa seus últimos momentos deprimidos na cadeia, mas em consolação pensando que mesmo assim o legado dele ou dela continuará forte. Só que, para piorar, repentinamente chega a notícia que o governo estabelece para ela, esta pessoa, a condenação da memória. Ou seja, o seu nome não terá mais nenhum vestígio físico, nenhum rastro, nenhuma lembrança para as gerações futuras. Todos os seus bens serão confiscados e o uso se torna à disposição do governo por alguma função pública ou vendidos em leilões. E a família toda não terá direito a receber nenhuma coisa sua. Suas assinaturas, suas fotos, seus vídeos, tudo é capilarmente cancelado. Até o seu nome ou sobrenome não será possível repassá-lo a seus herdeiros, se tiver. Essa era a damnatio memoriae, e seria algo de terrível enfrentá-la nos dias de hoje para qualquer um de nós, com certeza. Mas para os romanos era uma situação muito mais pesada, uma punição severa e carregada de significado. Em uma sociedade que valorizava a honra, a reputação e a memória dos ancestrais, ser alvo da damnatio memoriae significava ser completamente apagado da história, como se nunca tivesse existido. As consequências da damnatio memoriae para o indivíduo e sua família eram devastadoras. Perda da honra e da reputação, o nome do condenado era amaldiçoado e sua memória difamada. Tinha também isolamento social. A família do condenado podia ser ostracizada e perder seus direitos e privilégios, até a cidadania em alguns casos. Danos materiais, com estátuas destruídas, propriedades confiscadas e qualquer vestígio físico do indivíduo apagado. O impacto psicológico para o condenado, quando ainda vivo, e para a sua família era colossal, titânico.
a damnatio memoriae representava uma humilhação pública e uma perda irreparável. A possibilidade de ser esquecido e apagado da história era insuportável para os romanos, que valorizavam e muito a perpetuação da memória familiar. Vamos escutar por alguns instantes o imperador Caracalla falando do próprio irmão Geta. Ah, Geta, meu irmão, se ao menos ele tivesse compreendido, se ao menos a ambição não o tivesse cegado. A decisão de apagá-lo da memória foi necessária, dolorosa, mas necessária. Roma não podia ter dois sóis. Um império dividido é um império fraco, vulnerável. Geta representava essa divisão, essa discórdia. Sua existência era uma constante ameaça à unidade que meu pai, Septímio Severo, tanto se esforçou para construir. Eu não desejava seu fim, acreditem. Crescemos juntos, compartilhamos a mesma linhagem, o mesmo sangue imperial. Mas ele se deixou influenciar por aqueles que viam em nossa desunião uma oportunidade para ganho pessoal. Ele conspirou, tramou contra mim, contra a estabilidade de Roma. A damnatio memoriae não foi um ato de vingança pessoal, embora a dor da traição ainda me assombre. Foi um ato político, um sacrifício para garantir a paz e a continuidade do império. Apagar seu nome dos monumentos, destruir suas imagens, proibir sua menção, e tudo isso visava erradicar qualquer vestígio de sua influência nefasta, qualquer lembrança de uma possível cisão. A história deve se lembrar de um império romano forte e unido, governado por um único imperador, dedicado à sua glória e prosperidade. A memória de Geta, com suas intrigas e sua ambição desmedida, só serviria para macular essa imagem. Para perpetuar a sombra de um conflito que precisava ser extirpado pela raiz. Portanto, sim, ordenei a damnatio memoriae de meu irmão. Foi uma decisão dura, carregada de pesar, mas essencial para o bem de Roma. Que a história me julgue com a compreensão da responsabilidade que pesava sobre meus ombros. Que julgue um imperador que escolheu a unidade e a força de Roma acima dos laços de sangue. Pessoal, nesta parte de vídeo que acabou de passar, eu quis trazer uma perspectiva um pouco mais íntima do imperador Caracalla. Esta fala dele não foi registrada historicamente. Ela é uma minha livre interpretação, construída a partir de uma análise cuidadosa dos eventos da época e do caráter do imperador. A inteligência artificial foi fundamental para me ajudar a identificar os elementos-chave de sua personalidade e os temas recorrentes em seus discursos e ações conhecidas. Essa declaração imaginária busca ilustrar um possível ponto de vista e reações, mantendo-se o mais fiel possível ao que realmente sabemos sobre Caracalla. O que vocês ouviram, portanto, é uma declaração dele como defesa própria, de um lado, sim, mas do outro lado, com as motivações do ocorrido também. Motivações justas, segundo ele, ou seja, sobre o assassinato de Geta, perpetrado por Caracalla, e a conseguente damnatio memoriae, sempre imposta por ele para o seu irmão de sangue. Por que escolhi Geta e Caracalla
porque uma das imagens que chegou até nós, a mais célebre, provavelmente, que retrata a Damnatio Memoriae, vê justamente a presença deles. E é o Tondo Severiano, e nós conversaremos sobre ele daqui a pouco. Na Roma antiga, Damnatio Memoriae era uma sentença de apagamento perpétuo do nome, imagem e qualquer outro vestígio de memória de uma pessoa assim penalizada. Essa punição consistia na eliminação do rosto da pessoa nos retratos em que aparece, na destruição total das estátuas ou apenas da cabeça, na retirada do maior número possível de moedas que representassem o condenado, na destruição de todos os documentos em que aparece o nome dessa pessoa. A punição de Damnatio Memoriae também envolvia a adulteração de cômodos, muitas vezes destruindo pinturas artísticas em casas de propriedade do condenado, de modo que a casa não fosse mais identificável como a casa do criminoso. Mais fácil, então, futuramente, para poder vendê-la a outras famílias. Quando o nome do indivíduo era afixado em monumentos, edifícios públicos, pontes, outros tipos de edifícios, arcos triunfais e quaisquer outras inscrições, tudo era capilarmente removido. Os aristocratas muitas vezes pagavam do próprio bolso a construção de edifícios públicos, ou contribuíam para isso, ou organizavam a reforma de um deles para poder gravar seu nome no monumento. Até as imagens em moedas eram canceladas, apesar do que esta cobrança do governo nunca conseguiu ser radical, visto o grande número de moedas cunhadas que todo imperador tinha, e também porque muito romano, cidadãos comuns, com essas moedas em mão ainda, não tinham coragem de raspar aquela imagem, pelo medo que a própria moeda podia desvalorizar. Registros oficiais assinados pela figura pública condenada eram supressos e o nome era removido de documentos sempre oficiais, como, por exemplo, lista de magistrados, leis ou anais, ou seja, o registro contínuo dos acontecimentos ao longo do tempo. Uma forma comum de registrar a história na Roma antiga. Em alguns casos, como por exemplo no caso de Geta, o irmão de Caracalla, qualquer cidadão romano era proibido de mencionar o nome de uma pessoa condenada. Essa era uma proibição formal e informal também. Até falar dentro de seu lar daquele personagem punido com seus filhos ou amigos era proibido. Obviamente, a Damnatio Memoriae era destinada a homens ou mulheres famosos, poderosos, de alta linhagem, para quem ser esquecido recebendo essa punição era uma vergonha muito séria, como era também a família e, em especial, a gens. Para os romanos, permanecer na memória das pessoas era uma espécie de imortalidade. Então, quem podia se fazia imortalizar em estátuas, pinturas,
nos nomes dos templos a eles dedicados, ou das estradas, pontes, como falei, ou edifícios que encomendavam, às vezes, até às suas próprias custas. Mas era importante também ser lembrado nas inscrições funerárias, em seus sarcófagos, em pedras de beira de estrada, em epígrafes de qualquer tipo, em becos, em arcos, em edifícios públicos, como já disse, por eles patrocinados, e até mesmo em colunas. Sendo, em grande parte, a damnatio memoriae uma condenação póstuma, a família compartilhava, portanto, da vergonha e da desonra associadas ao parente condenado. Isso, com todos os componentes familiares, poderia levar ao ostracismo social e inúmeras dificuldades em suas próprias vidas. A família do condenado sempre enfrentava um luto complicado, marcado pela necessidade de apagar a memória do ente querido e pela impossibilidade de honrá-lo publicamente. Os familiares poderiam temer retaliações e até a perda de seus próprios direitos e honestas propriedades conquistadas pessoalmente. Isso porque tinham o laço de parentesco com o condenado. Quando a família acreditava cegamente na inocência da pessoa condenada, criavam-se normalmente situações de confusão e de profunda injustiça durante as tentativas de apagar a existência. Em poucas palavras, os soldados ou outros funcionários encarregados pelo governo de atuar fisicamente nos apagamentos dos vestígios do condenado, quando encontravam resistência da família, não se preocupavam nem um pouco em afastar gentilmente os membros da família. Mas, ao contrário, frequentemente, essas lutas acabavam em morte. Na Roma antiga, a memória dos ancestrais era um pilar fundamental da identidade e da história de toda a família romana. Renunciar a essa memória não era um ato superficial, mas sim uma ferida profunda que afetava a própria essência da gens e a forma como seus membros se entendiam no mundo. Era uma forma de amputar parte da própria história e, consequentemente, da própria identidade. Agora, com tudo isso, é facilmente imaginável de qual tamanho eram as consequências emocionais com as quais essa pena castigava a pessoa condenada, como os seus entes queridos também. Humilhação, desonra, isolamento de qualquer contexto social, perda obrigada dos afetos dos familiares como dos amigos, medo, desespero, solidão, perda de propósito, perda do legado, perda das recordações, o seu nome que se torna inominável eternamente, ruptura do prosseguimento familiar, luto, quando possível, em segredo e sempre no anonimato. Para terminar este intenso capítulo do vídeo, precisa dizer que é importante lembrar do fato que a damnatio memoriae nem sempre era permanente ou totalmente eficaz. Em alguns casos, a memória de indivíduos condenados foi reabilitada
por imperadores posteriores ou pelo próprio curso da história. Além disso, a própria tentativa de apagar a memória de alguém muitas vezes dava fracos resultados, ou até opostos, e acabava por preservá-la, ainda que de forma negativa. Não era uma exclusividade romana. Séculos anteriores já houveram alguns exemplos de damnatio memoriae. No Antigo Egito, a prática foi usada para o faraó Akhenaton, no século 13 a.C., por ter abolido o politeísmo e estabelecido o monoteísmo com o culto a Aton, o sol deificado. Após seu reinado, os sucessores, como especialmente o faraó Horemheb, tentaram apagar seu nome e suas realizações. Seus templos foram desmantelados, suas estátuas destruídas e seu nome removido de inscrições. Também para Hatshepsut, do século XIV a.C., houve o mesmo destino. Após o longo e bem-sucedido reinado como rainha faraó, seu sucessor, o faraó Tutmés III, ordenou a destruição de seus monumentos e a remoção de seu nome dos registros. Isso ocorreu possivelmente por motivos pessoais, algo de um ressentimento relacionado a rainha desde quando o faraó era só uma criança, ou talvez para legitimar também a sua própria ascensão ao poder. Na Grécia Antiga, o ostracismo era um procedimento pelo qual um cidadão considerado perigoso para a democracia era banido da cidade por mínimo 10 anos. Embora não envolvesse a eliminação da memória, visava remover a influência do indivíduo. Por isso, os atenienses costumavam destruir inscrições que se referiam a eventos ou pessoas que eles não queriam mais homenagear. Demétrio de Fáleros, um filósofo que governou e administrou Atenas por 10 anos em nome do rei Cassandro da Macedônia, mandou construir 360 estátuas para si mesmo. Depois que ele perdeu o poder em 307 a.C. e condenado à morte com obrigação de estar à revelia, todas as estátuas, exceto uma, foram destruídas. E a única que ainda existe se encontra em um museu da cidade de Alexandria, no Egito. Em épocas sucessivas, mais próximas de nós, encontramos também personagens famosos da história mundial que foram acusados até o ponto de ser punidos com cancelamento total ou parcial de provas de vida. Alguns exemplos. Papa Formoso, 111º Papa da Igreja Católica no 11º século. O Marino Faliero, o 55º Doge da República de Veneza, no 14º século, para chegar aos tempos modernos, com Leon Trotsky e Joseph Stalin na ex-União Soviética, Adolf Hitler e o nazismo na Alemanha, Benito Mussolini
e o fascismo na Itália, Francisco Franco e o franquismo na Espanha, Lin Biao na China, Muammar Gaddafi na Líbia e Saddam Hussein no Iraque. Todos eles sofreram um certo tipo de damnatio memória. Nos Estados Unidos da América também temos algo relacionado à damnatio romana, quando muitos dos símbolos ligados aos Estados Confederados e às suas personalidades foram apagados. Na África do Sul, após o fim do regime, foram destruídos símbolos do apartheid, como nomes de ruas e edifícios, estátuas de figuras do período colonial, como Cecil Rhodes e Paul Kruger, os monumentos comemorativos dos colonos boeres, os africâneres, e todos aqueles que representavam a supremacia branca. Agora, voltando a Roma, mais exatamente na urbe republicana, essa sanção era aplicada pelo Senado e fazia parte das penas que podiam ser aplicadas após um processo prévio, normalmente longo e bastante cuidadoso. No período republicano, este processo tinha o nome de abolitio nominis e, dependendo da gravidade do caso, antes da sentença final, era seguida ou não pela rescissio actorum. Toda a amplitude da pena era sentenciada com base na gravidade dos atos perpetrados. Na grande maioria, o condenado era em vida, ao contrário da damnatio memoriae, que geralmente era póstuma. A abolitio nominis era a parte desse processo onde se concentrava na eliminação do nome do indivíduo de todos os registros públicos e privados. Isso incluía, com a remoção do nome do indivíduo, raspado ou apagado, de monumentos, edifícios públicos, estátuas, arcos triunfais e quaisquer outras inscrições. Moedas com a imagem ou nome da pessoa condenada eram retiradas de circulação e muitas vezes fundidas. Estátuas eram destruídas ou remodeladas para representar outras figuras. O nome era removido de documentos oficiais e, em alguns casos, havia proibição de sequer mencionar o nome da pessoa condenada. Mesmo parecendo algo igual, é importante notar a distinção entre abolitio nominis e damnatio memoriae. A abolitio nominis era uma ação concreta e específica de apagar o nome. No entanto, a damnatio memoriae era um conceito mais amplo que envolvia a tentativa de erradicar a memória, a reputação e a influência de uma pessoa após sua morte. E a abolitio nominis era uma das ferramentas também utilizadas pela própria damnatio para alcançar esse objetivo. A abolitio nominis era uma punição severa, reservada para indivíduos considerados inimigos do Estado republicano, traidores ou aqueles que caíam
em profunda desgraça política, como generais militares, cônsules ou senadores depostos e figuras de grande poder que representavam uma ameaça à ordem estabelecida. O objetivo não era apenas punir o indivíduo, mas também apagar o seu legado e desencorajar outros de seguirem os passos. No entanto, a eficácia da abolitio nominis em apagar completamente a memória de alguém era limitada. A história, muitas vezes, preservava os nomes daqueles que foram condenados, e as próprias tentativas de apagamento se tornavam, às vezes, o registro de sua existência a favor dos próprios condenados. Em alguns casos, a remoção de um nome de uma inscrição até tornava a sua ausência mais notável ainda. Às vezes, a punição, em caso de voto positivo do Senado, era seguida da rescissio actorum, que seria uma anulação dos atos, ou seja, a destruição completa de todas as obras realizadas pelo condenado no exercício de seu cargo, por ser considerado um mau cidadão. E se esse ato ocorreu durante a vida, então, do ponto de vista legal, representava uma verdadeira morte civil. A rescissio actorum tinha como objetivo anular e invalidar todos os atos oficiais, leis, decretos, decisões judiciais e outras ações tomadas pela pessoa condenada durante seu tempo de poder ou influência. Em essência, a rescissio actorum buscava desfazer o impacto que a pessoa havia tido na sociedade e na administração romana. Era como se o tempo em que essa pessoa exerceu poder fosse apagado, fosse cancelado dos registros legais e administrativos. Alguns exemplos do que a rescissio actorum poderia envolver: leis e decretos promulgados pelo indivíduo condenado poderiam ser revogados e considerados nulos desde o início. Julgamentos proferidos por um magistrado que sofreu rescissio actorum poderiam ser considerados inválidos. Cargos concedidos com nomeações ou promoções realizadas pela pessoa condenada poderiam ser desfeitas. Em alguns casos, construções ou obras públicas associadas à pessoa condenada poderiam ser destruídas ou renomeadas. Acordos internacionais ou tratados firmados pela pessoa em desgraça poderiam ser considerados sem efeito. A rescissio actorum era uma medida drástica, mas nem sempre era aplicada em sua totalidade. A extensão da anulação dos atos dependia da gravidade da condenação, da vontade política do Senado ou, sucessivamente, até do mesmo imperador. E era sempre relacionada ao legado da pessoa caída em desgraça. Praticamente, se ela tinha deixado algo de muito positivo pela sociedade, não necessariamente precisava cancelar tudo. Assim como a damnatio memoriae e a abolitio nominis,
Ad exercício actorum era uma poderosa ferramenta de controle político e uma forma de reafirmar a autoridade do Estado romano, eliminando a influência de indivíduos considerados prejudiciais à sua estabilidade e seu bem-estar. Na época imperial, entre os reinados de Ottaviano Augusto e Tiberio, esse tipo de condenação ganhou o nome de damnatio memoriae. Ela se tornou uma ferramenta política mais frequente e formalizada, embora os detalhes específicos pudessem variar dependendo dos imperadores sucessivos e das circunstâncias. A sua constituição envolvia os seguintes elementos principais, começando pelas motivações e causas. Por exemplo, acusações de traição ou conspiração contra o imperador ou o Estado eram uma causa comum. Imperadores que exerciam com frequência o abuso de poder, que se tornavam excessivamente cruéis ou governavam de forma opressiva ou incompetente, podiam ser alvos após sua queda. Rivais do imperador reinante, membros de famílias imperiais em desgraça ou fações políticas derrotadas, podiam ser condenados também. Outros crimes graves contra o Estado ou a ordem imperial também podiam levar a damnatio memoriae. Nós temos também um processo senatorial e a relativa autoridade imperial. De fato, geralmente a condenação era iniciada após a morte de um indivíduo ou, mais raramente, após a sua deposição. O Senado romano, sob a influência do imperador reinante, deliberava e votava para decretar a damnatio memoriae. Embora o Senado ainda tivesse um papel formal, a vontade do imperador era frequentemente decisiva pelo sim ou pelo não. Em alguns casos, o próprio imperador podia emitir um edito ordenando a damnatio memoriae de alguém e sem necessitar da opinião senatorial. As ações e consequências eram várias, como facilmente vocês podem imaginar. Todas as honras públicas concedidas ao condenado eram revocadas. Isso incluía títulos e menções e registros oficiais. Imagens como estátuas do condenado erguidas em sua homenagem eram derrubadas, mutiladas e destruídas. Suas imagens em pinturas e outras formas de arte eram apagadas ou desfiguradas. O nome do condenado era riscado de monumentos públicos, inscrições, calendários e qualquer outro documento oficial. As leis e os atos promulgados pelo imperador ou outra figura menor condenada, mas que tinha sempre o poder de promulgações, podiam ser anulados após análise do Senado. Os bens
e propriedades do condenado eram frequentemente confiscados pelo Estado, o fiscus imperial, e eram utilizados para fins governamentais ou vendidos em leilões. Em alguns casos, a damnatio memoriae podia se estender à família do condenado, com restrições em relação à manutenção de sua memória ou à transmissão de seu nome. Era proibido, com o luto, lamentar publicamente o condenado ou celebrar a sua memória. Moedas com a efígie do condenado podiam ser recolhidas e fundidas ou desfiguradas. Outros artefatos associados sempre à sua imagem ou reinado também podiam ser destruídos. Os imperadores vítimas, me permitem chamá-los desta forma, da damnatio memoriae, não recebiam honras fúnebres ou monumentos memoriais, e os seus nomes foram apagados das inscrições comemorativas. Nenhum sinal, então, que pudesse refrescar a memória de alguém permaneceria. Em resumo, na época imperial, a damnatio memoriae era um instrumento político poderoso, formalmente decretado pelo Senado, sempre ou quase sob a influência do imperador, com ações que envolviam a destruição de representações físicas, a remoção de seu nome dos registros públicos e a anulação de suas honras e atos. O objetivo era apagar sistematicamente a memória e a influência de indivíduos considerados inimigos perigosos para o regime. O tondo severiano é um dos poucos exemplos sobreviventes de pintura em painel de madeira da antiguidade. Feito aproximadamente por volta de 200 d.C., era uma pintura a têmpera sobre um painel circular, tondo, com um diâmetro de 30,5 centímetros. Estes eram painéis portáteis pintados com diversas técnicas, sendo a encáustica, pigmentos misturados com cera quente, ou a têmpera, pigmentos misturados com um aglutinante à base de água e ovo, as mais comuns. Sendo um pouco incompleto, se imagina que originalmente, talvez, possa ter sido de formato quadrado ou retangular, para depois ser cortado circularmente, de forma grosseira, e ser vendido com este formato mais facilmente em algum mercado de arte. O painel representa o imperador romano Septimio Severo e sua família. À direita o imperador, à esquerda sua esposa Giulia Domna e na frente os filhos Geta e Caracalla. Todos usam suntuosas vestes cerimoniais, enquanto Septimio e seus filhos seguram cetros e usam coroas folheadas a ouro, decoradas com pedras preciosas também. O rosto de Geta foi apagado provavelmente após o seu assassinato por seu irmão e a subsequente damnatio memoriae. Este é provavelmente um daqueles retratos imperiais produzidos em massa para exibição em escritórios e edifícios públicos por todo o Império. De fato, o procedimento legal romano exigia que certos documentos fossem assinados diante da imagem do imperador. Mesmo fisicamente muito longe, a presença da imagem do imperador dava aos documentos o mesmo status que teriam
se fossem assinados com sua presença real, a sua presença física. Logicamente, em cada ascensão subsequente de um novo imperador ao trono, esses retratos foram substituídos por novos. Mas, infelizmente, como a madeira é um material perecível, de pouca resistência a alguns insetos ou intempéries, não restam muitos exemplares. Existem outros fragmentos de painéis de madeira pintados da época romana que sobreviveram. São incrivelmente raros, mas geralmente desbotados e todos em estado fragmentado. Apenas o tondo severiano, de provável origem egípcia, é o único exemplar preservado ainda em excelente estado de conservação. Como já disse anteriormente, quem subiu a Damnatio Memoriae foram várias dezenas de personalidades na história de Roma. Entre os imperadores, vamos citar alguns deles. A começar com Calígula, que nós já vimos em outro documentário, e quem não viu ainda, eu deixo o link na descrição desse vídeo. Nero, condenado principalmente por sua tirania, crueldade, extravagância, má administração do império e impopularidade crescente, culminando em revoltas e sua eventual deposição e suicídio. Depois temos Domiciano, que foi condenado devido à sua tirania, crueldade, paranoia e o crescente ressentimento do Senado e da elite romana durante o seu governo particularmente autocrático. Cômodo, condenado por sua extrema crueldade, excentricidade, megalomania e o crescente descontentamento do Senado e da elite romana com seu governo, sem dúvida, bizarro e tirânico, culminando em seu assassinato. Depois temos Ogeta, o irmão de Caracalla, um triste protagonista indireto desse vídeo documentário. O imperador Vitellio foi condenado devido à sua crueldade, glutonaria, incompetência total como imperador e o caos que seu breve reinado trouxe a Roma durante o ano dos 4 imperadores. A sua derrota e morte levaram à condenação a damnatio memoriae. Macrino foi condenado principalmente por usurpar o trono imperial ao assassinar Caracalla, mas também por sua impopularidade no exército, devido a acordos de paz desfavoráveis e com sua consequente derrota e morte em batalha. Seu breve e instável reinado levou à rejeição e à condenação de sua memória. Temos Heliogábalo, que teve a condenação devido à sua extrema excentricidade, escândalos sexuais, desrespeito às tradições romanas e impopularidade crescente, culminando também em seu assassinato, desta vez pela guarda pretoriana, quando tinha apenas 19 anos. Magenzio foi condenado por ser considerado um usurpador ilegítimo do trono imperial por Costantino I,
que o derrotou na batalha da Ponte Milvia. Após sua morte, Costantino buscou apagar sua memória e legitimar seu próprio governo, invalidando suas leis e se apropriando de seus projetos de construção. Costantino II, filho do Costantino o Grande, foi condenado pelo próprio irmão. Após sua morte em batalha, Constante I declarou seu irmão como inimigo público e ordenou a remoção de seu nome de documentos oficiais e a destruição de suas estátuas. Esse ato visava apagar a memória de Costantino II e consolidar o poder de Constante I sobre o Ocidente. Temos também outras personalidades de forte calibre, como por exemplo duas mulheres, e que foram, coincidentemente, as últimas duas esposas das 4 que teve o imperador Cláudio, do 41 até o 48 d.C. com Messalina e do 49 até o 54, anno di sua morte, com Agrippina a Giovem. Messalina, a terceira esposa do imperador Cláudio, foi condenada a damnatio memoriae por sua notória promiscuidade, adultério público, ambição desmedida e traição ao imperador, culminando in uma tentativa di golpe di Estado, abro uma parêntese, mas não confirmada totalmente, ao se casar publicamente com seu amante, enquanto Cláudio estava ausente. Sua execução e a subsequente condenação visavam apagar a memória de sua infâmia e restaurar a ordem imperial. Agrippina Jovem, mãe de Nero e quarta esposa de Cláudio, foi condenada porque o próprio filho alegou que Agrippina havia tentado matá-lo e que, quando descoberta, ela havia tirado a própria vida. Nero também a acusou de ambição, orgulho e de ter causado a ruína de muitas personalidades ilustres, já na época do casamento com o imperador Cláudio. Por esta razão, decidiu-se demolir estátuas e inscrições que a celebravam. Temos também Lúcio Hélio Seiano, chefe da guarda pretoriana, que nós já vimos sempre no vídeo de Calígula. Ele foi condenado por traição e conspiração para derrubar o imperador Tibério. A sua ascensão meteórica como prefeito da guarda pretoriana e seu crescente poder o tornaram uma ameaça ao próprio imperador, levando Tibério a ordenar a sua prisão antes e a execução depois. Essa de Seiano, do ano 31 d.C., foi a primeira condenação oficial de damnatio memoriae na história romana. Temos também Marco Antônio, oficial de confiança e mestre da cavalleria de Giulio César, marido de Cleópatra e grande inimigo de Ottaviano Augusto. Nós já falamos um pouco dele no vídeo dedicado ao assassinato de César aos idos de março. Após a sua derrota na Batalha de Ácio e seu subsequente suicídio em 30 a.C., o Senado romano, sob a forte influência de Ottaviano, declarou Marco Antônio inimigo do Estado. Embora não houvesse um decreto formal de damnatio memoriae votado pelo Senado, o efeito da impetuosa
campagna di propaganda implantada por Ottaviano Augusto foi praticamente semelhante, buscando diminuir a reputação de Antônio e justificar a ascensão do próprio Ottaviano como único líder de Roma. Todos esses personagens, ninguém excluído, os encontraremos em futuros vídeos documentários. Uma damnatio memoriae impressionante da mesma maneira foi aquela perpetrada pelos papas para apagar a memória do Império Romano culpado de ser pagão. A começar justamente durante a transição do paganismo para o cristianismo e que teve certamente como resultado na perda e na transformação de algumas obras de arte e templos. Com o advento da nova religião, as estátuas, em particular, foram desfiguradas, quebradas, decapitadas e calcinadas. Germânico, o grande general romano, pai di Calígula e Agrippina a jovem, o soldado que vingou eroicamente a grave derrota di Teutoburgo, como era um homem muito amado pelo povo, foi desfigurado pela igreja, quebrando o nariz e marcando uma cruz em sua testa como um sinal de vitória cristã. O busto que representa essas desfigurações estéticas está preservado no British Museum em Londres. E muitas outras famosas figuras da história romana foram desfiguradas, principalmente aquelas que o povo mais amava, pois para a igreja daqueles tempos, todos os pagãos eram danados e, portanto, condenados. Muitas estruturas e muitas obras de arte romanas foram transformadas ou reutilizadas para fins cristãos. Templos pagãos foram convertidos em igrejas e materiais de construções romanas foram reaproveitados em novas edificações cristãs. Por exemplo, as enormes quantidades de mármore saqueadas do Coliseu. Com isso, não quero dizer que o anfiteatro Flávio se encontra no atual estado porque foram desmontadas toneladas de mármore das paredes dele. De fato, ao longo dos séculos, o Coliseu foi atingido por alguns terremotos, em especial aquele do 1349, que o derrubou na forma mais severa. O terremoto daquele ano, do 1349, causou o colapso di grande parte da parede esterna do lado sul. O que talvez se poderia ter feito era recuperar a maior quantidade possível de blocos de mármore no chão, separá-los e colocá-los em lugar seguro, caso existisse. Tudo isso à disposição futuramente, quem sabe, por um possível parcial restauro. É apenas uma minha modesta opinião. Cícero disse que Roma tinha mais obras de mármore, como monumentos, estátuas e bustos, do que cidadãos. E que naquela época, por volta do ano zero, se calcula que os habitantes da capital eram cerca de 600, 700 mil. Neste caso, podemos dizer que, como Cícero era um grande
e habilidoso orador, frequentemente usava a iperbole retórica para causar un impacto maior em sua audiência. De fato, a produção de monumentos, estátuas e bustos em mármore era um empreendimento caro e demorado também. Embora o mármore fosse um material relativamente abundante, a mão de obra de escultores, a logística de transporte e a instalação de um número de obras que excedesse a população romana seriam realmente extraordinárias. Antes usei o termo iperbole retórica, agora vamos com uma rápida explicação. No caso de Cícero, afirmando que Roma tinha mais monumentos, estátuas e bustos em mármore do que habitantes, seria uma exageração intencional para capturar o interesse do povo e usada para enfatizar a grandiosidade e enorme riqueza da cidade. De qualquer forma, hoje resta para nós uma mínima parte entre todas as obras de arte que outrora enfeitaram o solo da Península Itálica, sem mencionar o restante de todo o território imperial. É sobretudo graças às cidades de Pompeia e Herculano, condenadas ao sepultamento pelo Vesúvio, mas que assim escaparam à destruição cristã, que foi suficiente para que pudéssemos entender a grandeza e a beleza artística do Império Romano, que, de outra forma, seria destruída para sempre até o século XVIII, mais exatamente no ano 1748, quando Pompeia foi revelada ao mundo. Chegamos ao final. Muito obrigado por me seguir nesse vídeo até aqui. Eu estava com a esperança de terminá-lo no máximo em 30 minutos. Porém, mais uma vez, ficou muito longo. O tema era mais uma vez extremamente empolgante e eu não consegui finalizá-lo em um tempo menor. Espero de coração que quem conseguiu assistir até o final, que não foi cansativo, e que possa ter ajudado alguém no aprofundamento da inquietante e sob alguns aspectos intrigante damnatio memória. É sempre válido o meu pedido para vocês que, se por alguém houver algo de pouco claro ou tiver alguma correção a fazer, por favor, sinta-se à vontade nos comentários e reporte para todos nós. Seguirá uma prazerosa e rápida nossa revisão, com consequente notificação para a pessoa que oferecerá a sua preciosa colaboração. E isso, logicamente, continuará valendo sempre. Muito obrigado, desde já, por qualquer sua ajuda. No próximo vídeo, nós conversaremos sobre o primeiro rei de Roma, ou seja, Rômulo. Dele já conversamos muito nesse canal, como por exemplo na fundação da cidade ou na primeira batalha oficial de Roma do Lago Curcio. O que nós não conversamos ainda foi sobre o seu reinado de verdade, que se estendeu do 753 a.C. até o 717. Nós veremos o reinado dele de 5 anos em conjunto com
Tito Tássio, rei dos Sabinos, as suas primeiras instituições, as leis, as batalhas com as populações vizinhas, até o seu desaparecimento e divinização. Segundo os romanos, ele, Rômulo, representou o líder enérgico, determinado e até mesmo implacável, o que era absolutamente necessário para estabelecer uma nova cidade em um ambiente fortemente hostil. Deixe a sua opinião aqui nos comentários do que você acha sobre a Damnatio Memoriae e se uma pena parecida com ela, por exemplo, seria aplicável nos tempos odiernos no Ocidente ou no continente americano em geral. Se quiser, compartilhe o canal com seus amigos. Fique em paz. Vejo você no próximo vídeo do Rei Rômulo e ad maiora semper.